E a semente dos justos está quase esgotada. São filhos bastardos e não filhos de Deus. A Bíblia disse que sim. Agora, aqui vem a semente da serpente. Agora, lembrem-se, haverá inimizade, guerra entre elas. A semente da serpente aparece e o que ela produz? Agora, tomemos os primeiros anos. Agora, observem o que acontece lá. Leremos na sequência, porque acabei de conferir isso. A semente da serpente produziu Caim. Caim foi para a terra de Nod e produziu gigantes. E então vieram para a terra de Noé. Eram pessoas espertas, instruídas e inteligentes. Está certo? Eram construtores, inventores, cientistas, não através da semente dos justos, mas através da semente de Satanás, a serpente. Eles eram homens tais como cientistas e construtores e grandes homens, educadores. A Escritura diz isso. Eles trabalhavam o cobre, trabalhavam o ferro, trabalhavam metais, inventavam coisas, temperavam diversos metais e construíam casas e assim por diante. A Escritura diz isso. E eram escarnecedores da semente da mulher. Noé, o justo. Está certo? Vamos segui-los um pouco mais. Então os acompanhamos à arca. Tudo foi destruído. Chegou a grande aglomeração de pecado. E eles assumiram o controle. E mais espertos e inteligentes. Até que Deus olhou para baixo. Não restavam muitos. Então ele levou Noé e sua família na arca. E fez chover água e destruiu tudo. Levou Enoque de antemão. Tá certo? Ali estava toda a semente, quase toda a semente. Mas ele tem propósito que tem de se cumprir. Agora Noé e seus filhos, os quais saíram, Cã, Sem e Jafé, saíram na linhagem justa. Como a semente conseguiu passar? A semente veio na arca, igual a como fez no princípio, através da mulher, suas esposas. Elas levaram a semente de Satanás através da arca, igual a como Eva levou a semente de Satanás para dar à luz Caim através da mulher. Colocam essas mulheres em suas plataformas como pregadoras. A Bíblia condenando isso. Paulo disse, se alguém cuida ser profeta, ou mesmo espiritual, reconheça que o que escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se ele ignora isso, que ignore. Foi por isso que saí da Igreja Batista aqui. O irmão Fleeman esteve aqui faz pouco. Acho que ele estava lá aquela noite. O Dr. Davis disse, você se levantará aqui e ordenará estas mulheres como pregadoras. Eu disse, não farei isso, de jeito nenhum. Ele disse, bem, eu o expulsarei. Eu disse, já fui expulso de coisas melhores. Eu disse, esta é a palavra de Deus, e ela condena isso, e não posso apoiar o que Deus condena. Não, Senhor. Todos que fazem isso demonstram ser falsos mestres, falsos profetas. A Bíblia disse que seriam. Enganariam até os escolhidos, se possível. Aí está. Notem isso agora. E dali então, vieram Cã com sua esposa e os demais. Uma maldição foi posta nele. De Cã veio Nimrod, que construiu Babilônia. Da Babilônia veio a Igreja Católica, o começo dela. Continuou através de Acabe. Veio de Acabe a Judas Iscariotes, concluiu o Anticristo. E nestes últimos dias, aqui estão o Espírito do Anticristo e o Espírito do Cristo. O Espírito do Anticristo dizendo, os dias dos milagres já passaram. O Espírito de Cristo dizendo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Espírito do Anticristo diz, não faz diferença se você é batizado em Pai, Filho e Espírito Santo, por derramamento, aspergido, o que quer que seja, quer dizer a mesma coisa. A Bíblia disse que Deus é infalível e que não pode mudar. A quem você vai servir é com você. Agora você diz, eles podem habitar juntos? O irmão disse que lá na arca, irmão Branham, o irmão tinha lá tanto Cã quanto Sete. Isso mesmo, exatamente. Cã era maligno, Sete era religioso e justo. Muito bem, sigamos Cã. Muito bem, agora lá estavam Cã e Sete na mesma arca. Um justo e o outro injusto. Lá estavam um corvo e uma pomba na mesma arca. Lá estavam Judas e Jesus na mesma igreja. Lá estavam o Anticristo e o Espírito Santo na mesma igreja. E hoje, os mesmos espíritos operam, tendo aparência de piedade, muito religiosos, mas tendo aparência de piedade e negando a eficácia dela. Destes afasta-te. O Espírito Santo afirmando Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Que lado você escolherá? O anticristo diz que este é só um livro de credo. Repetiremos o credo dos apóstolos. Desafio qualquer pregador a me dizer onde se encontra o credo dos apóstolos na Bíblia. Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo, seu Filho. Creio na Santa Igreja Católica Romana, na comunhão dos santos. Onde se encontra isso na Bíblia? No entanto, vocês repetem isso em suas grandes igrejas metodistas e batistas. É uma doutrina do diabo e falsos profetas a estão ensinando. E espero não magoá-los, mas estou deixando bem claro neste tabernáculo. Vocês aqui no tabernáculo Branham, abstenham-se de tal coisa. Qualquer um que creia em comunhão dos santos é espiritismo. Há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Não me importa quantas Marias existam. Estão vendo como aquela semente da mulher fez lá atrás? Estão vendo como a semente da mulher passou lá? Vejam hoje nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são a semente do diabo. Que é? É uma nação da mulher. Vocês ouviram? Este é um mundo da mulher. Isso mesmo. É uma nação da mulher. Elas estabelecem o padrão. Fui aqui não faz muito à Suíça. As mulheres dizendo, uma pequena mulher com o Espírito Santo disse, sabe, se eu for para os Estados Unidos, dizem que as mulheres têm liberdade. Eu disse, deixe-me dizer-lhe a que isso leva. E comecei a lhe contar. Ela disse, oh, misericórdia, eu não quero nada disso. Eu disse, leva a isso. Vocês sabem, elas não fazem as coisas lá como aqui. Que é isso? Permitam-me mostrar-lhes que os Estados Unidos são uma mulher. Em nossa moeda está o retrato de uma mulher. Tudo aqui é mulher. Digam-me, não há suficientes bares no país que teriam... Coloquem 40 bares nesta cidade e ponham 3 prostitutas, mulheres bonitas que andem se requebrando pela rua. Elas mandarão mais almas para o inferno cobiçando-as do que todos os bares que se conseguisse pôr na cidade. Exatamente. Quem é então? É a mulher. O que ela é o Deus dos Estados Unidos. Peguem algumas destas atrizes de cinema. Elas vão aí e se casam 4 ou 5 vezes, vivendo com 3 ou 4 maridos ao mesmo tempo. E algumas destas revistas exibindo e lhes dizendo, tirando fotos delas nuas aqui. E vocês, mocinhas, usam isso como exemplo. Por quê? Porque sua mãe antes de vocês, talvez sua avó antes de você, estão vendo onde essa semente da serpente opera? Claro que é. E o que isso tem causado? Se a iniquidade é para ser visitada por 14 gerações sob a lei, o que será a iniquidade se for visitada neste dia, quando a semente dos justos está quase esgotada? E Deus disse que viria um tempo em que, se ele não abreviasse a obra, não restaria nada dela. Estamos no tempo do fim. Procurem os justos esta noite e examinem as cidades. Você encontra membros da igreja tão leais aos batistas e presbiterianos e tal quanto possam ser, mas tem tanto a ver com Deus quanto um coelho usar sapato de neve. Não sabem nada sobre isso. Tudo o que sabem, você é cristão? Sou católico. Você é cristão? Sou batista. Você é cristão? Sou presbiteriano. Você é cristão? Sou pentecostal. Isso não tem nada a ver. Você é cristão porque Deus, por sua graça, o salva. E você conhece isso. E algo mudou sua vida, que você vive diferente. E você é uma nova pessoa e criatura em Cristo Jesus. Com certeza. Mas estão vendo onde a semente da serpente? O que foi a semente da serpente? Adultério. Estão acompanhando? Adultério com Eva. O que aconteceu com isso? O que produziu isso? Que é isso esta noite? Vejam lá atrás, faz alguns anos, quando a primeira música saiu. Vocês mais velhos, quando passavam as músicas pela censura antes de deixarem ser cantadas no rádio. E a primeira que saiu foi aquela levantem, meninas, levantem, mostrando os seus belos joelhos e tudo assim. Riam do pai e da mãe e deem a todos eles um ha-ha-ha. Essa foi a primeira que deixaram passar. Onde vocês acham que esse que escreveu essa música está esta noite? Está morto. O que vocês acham que Clara Bow, a primeira a surgir, e dizia as curvas perigosas, e a striptease que enviou milhares de almas para o inferno? Onde acham que ela está esta noite? Ela está morta há muito tempo. Onde ela está com aquele corpo dela? Jazendo além, podre no pó, e os vermes e larvas o comeram todo. Sua alma encontra-se além, perante um Deus justo.
Onde está o homem que pegou essa mulher e fez essas roupas indecentes que elas vestem para produzi-las de um jeito e de outro e vesti-las errado? Disse, para que elas fazem isto? Por que vocês usam esse tipo de coisa? Porque querem que os homens olhem para vocês e não tem como provarem que não. E sabia que quando você faz isso e algum pecador olha para você, sabe o que acontece? No tribunal, você diz, irmão Branham, sou tão fiel ao meu marido quanto posso. Você será considerada culpada de cometer adultério. Jesus disse, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Quando esse homem tiver de responder por cometer adultério, quem vai ser a que o causou? A maneira que você se vestiu e se apresentou. Agora, não é minha intenção dizer que você tem de se vestir como algo que saiu de uma caixa de antiguidades, mas você pode se parecer mais como dama. E sai aqui e se despe seus shortinhos curtos e amarra uma fitinha em torno dele assim. E seu bebê com os olhos como um cinzeiro, com um cigarro em sua boca, andando pela rua. Você não faz isso com bom propósito. Você pode ser inocente do fato, mas o diabo a está usando como ferramenta do mesmo modo que usou Eva. Porque é a nação da mulher? Porque está levando direto ao domínio do catolicismo. Que é isso hoje? Você nunca os ouve mencionar Jesus, Ave Maria, Maria, Mãe de Deus, Santa Cecília, todos os tipos de santos, santos mortos. Aqui não faz muito, estive no México ano passado. Lá veio uma pobre mulher se arrastando, seus joelhos esfolados assim, a pele, chorando e com as mãos levantadas. E o pai acompanhando, levando duas criancinhas, elas chorando. A mãe sofrendo tanto porque alguma mulher que chamam de santa morreu. Tinham a estátua dela lá em cima no monte. Algum amante a matou. Logo que ela é morta assim, naturalmente ela é santa. Era católica. Deste modo, ela estava indo fazer penitência e tinha de se arrastar por mais de 3 quilômetros sobre pedras de pavimentação para fazer penitência. Irmão, se houver uma coisa que eu tenha de fazer, Jesus Cristo morreu em vão. Graça, sou salvo, e não por mim, mas pela vontade de Deus e pela bondade de Deus. Aqueles repórteres me perguntaram, disseram, Senhor Branham, o bebezinho morto que tinha sido trazido à vida e algumas coisas lá. 30 mil católicos? Não, perdoe-me, foram 20 mil. 30 mil foi na África. 20 mil católicos receberam Cristo como Salvador pessoal de uma vez, quando isso aconteceu, estando na cidade do México. E aqueles sacerdotes não puderam dizer nada. Gente demais. Começaria um tumulto. Tinha gente demais ao lado. Assim, ele disse, Senhor Branham, o senhor crê que nossos santos podem fazer a mesma coisa que o senhor faz? Conhecendo a doutrina deles, eu disse, claro, se estiverem vivos. Estão vendo? Assim, não se pode ser um santo católico até que se esteja morto, você sabe. Assim, ele disse, não se pode ser santo até morrer. Eu disse, onde o senhor lê isso? Paulo disse, aos santos que estão em Éfeso e àqueles que são chamados por Deus, aos santos que estão em Éfeso, ele estava lendo sua carta. E os santos que estavam em outros lugares, na Galácia, e os santos em Roma, e assim por diante. Os santos, os santificados. Que me diz disso? Ele disse, claro, agora não devemos discutir a Bíblia, porque nós somos a igreja, e o que a igreja diz, não nos importamos com o que a Bíblia diz. É o que a igreja disse. Disse, qual é a sua opinião, então, da igreja católica? Eu disse, queria que não me houvesse perguntado isso, porque me perguntou e vou dizer-lhe a verdade. Disse, bem, quero que me diga a verdade. Eu disse, a forma mais alta de espiritismo que eu conheço. Ele disse, como chegou a essa conclusão? Eu disse, qualquer um que interceda com os mortos é espírita. Eu disse, se esse santo responder, então ele está no inferno. Porque aqueles que cruzaram o caminho, minha Bíblia disse que não poderia voltar. Isso mesmo. Eu disse, se ele foi um santo, é o diabo falando como um santo, e não é o santo, afinal. E ele disse, bem, agora só um minuto. Disse, o Senhor também intercede com os mortos. Eu disse, onde? Ele disse, Jesus Cristo morreu. Eu disse, mas ressuscitou. Ele não está morto, mas vive para fazer intercessões e é o único mediador entre Deus e os homens. Eu sou aquele que foi morto e está vivo de novo, e está vivo para todo o sempre. Tenho as chaves da morte e do inferno.
Quem quiser, venha e beba de graça das águas da vida. Que coisa! Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E a semente dos justos está quase esgotada. Falem com as pessoas sobre estas coisas. Falem com as pessoas sobre voltar ao caminho da Bíblia. Falem com as pessoas sobre milagres. Falem com as pessoas sobre isso. A igreja deles não crê. Portanto, para Deus, são filhos bastardos. A Bíblia disse que se não podemos suportar perseguições e provas, zombarias e ser chamados santos roladores e assim e tal, se não podem suportar. São filhos bastardos e não filhos de Deus. A Bíblia disse que sim. Que me chamem de santo rolador se quiserem, que me chamem de qualquer coisa que queiram, contanto que meu coração esteja certo com Deus e minha experiência bata com a Bíblia de Deus, estou me movendo adiante nesta mesma direção. Sim, Senhor, é nisso que cremos. Essa é a igreja do Deus vivo, que não vem por teologia, não vem por alguma concepção intelectual feita pelo homem. Vem com certeza pela verdade revelada de que Jesus Cristo é o Filho de Deus.